Muito boa tarde a todos, bem-vindos ao 7º webinar Covid-19, uma organização da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares em parceria com a Ordem dos Médicos e com o apoio incondicional do Centro Hospitalar Universitário de São João. Vamos aguardar alguns segundos enquanto os inscritos se ligam e desde já agradecer ao Dr. Pedro Norton, que está connosco hoje, é o diretor do Serviço de Medicina Ocupacional do Centro Hospitalar Universitário de São João, que vai estar connosco durante esta hora de webinar para partilhar toda a experiência e o trabalho desenvolvido ao longo, quer da fase preparatória para a resposta à pandemia do Covid-19, que neste momento estamos a enfrentar, e também para partilhar os ensinamentos que ao longo deste mês já foram consolidados nesta resposta. Far-nos a uma partilha daquilo que são as recomendações, as experiências e irá com certeza também esclarecer muitas das questões e das dúvidas que eu acredito que existam não só nos hospitais, como nos outros pontos de atendimento e de prestação de cuidados de saúde à população. Dr. Pedro Norton, muito obrigado por estar hoje connosco. Hoje conseguimos ter as condições técnicas adequadas para materializarmos este webinar, que é muito esperado por todos nós, e eu passava-lhe já a palavra, dando-lhe meia hora para que nos apresente de forma resumida aquilo que tem sido o trabalho que tem estado a desenvolver. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Dr. Miguel Lopes, pelo convite, com muita honra e muito gosto que aceitei participar neste webinar. Aqui o que me foi pedido foi, de facto, como referiu, transmitir a experiência pré e pós início desta pandemia aqui no Centro Hospitalar de São João e, se calhar, para facilitar um bocadinho a comunicação, preparei uma apresentação em PowerPoint que irei compartilhar de forma a podermos sistematizar as nossas principais intervenções neste âmbito. Portanto, penso que estarão neste momento com acesso à apresentação. Já está disponível, Dr. Pedro. Está disponível. Os slides é que não estão a... Os slides não estão a correr. Deixa-me ver se consigo... Penso que agora sim. Ora bem, para contextualizar, importa referir que o Centro Hospitalar Universitário de São João é um hospital, portanto, terciário, universitário, é um hospital que conta com 6.000 colaboradores e, para além destes colaboradores, conta também com a prestação de serviços de diversas empresas externas, quer seja no âmbito da alimentação, quer seja no âmbito da lavandaria portanto, das roupas, das fardas, das batas, quer seja também na segurança. E, portanto, para além dos funcionários do Hospital São João, tínhamos também que considerar que este universo se poderia eventualmente estender para outras pessoas que todos os dias trabalhavam e trabalham aqui no Centro Hospitalar de São João. E portanto, neste contexto, um hospital de grande dimensão, o maior do país em dimensão, o maior do Norte e o segundo maior do país em termos de dimensão, perceber também que uma intervenção isolada do serviço ocupacional poderia, evidentemente, não ser suficiente e, por isso, tudo o que nós fizemos é um complemento a uma série de medidas
que a administração do hospital foi tomando ao longo do tempo e que vos trago aqui alguns exemplos das medidas que penso mais concretas e mais importantes a referir. Desde logo a criação de cortes para doentes com infecção respiratória, a adesão, neste momento, o número de cortes tem aumentado à medida que o número de doentes internados também tem aumentado e, portanto, progressivamente o número de serviços que está a acolher este tipo de doentes tem aumentado e, portanto, estas cortes têm também sido replicadas em vários locais do hospital. Isso por um lado. Depois, a adesão rigorosa às medidas de controle de infecção e de utilização de equipamentos de proteção individual. Por exemplo, a máscara cirúrgica entre profissionais passou a ser de utilização obrigatória praticamente desde o primeiro caso que tivemos aqui no centro hospitalar, mas hoje em dia já foi estendido, para além dos profissionais, foi também estendido a todos os doentes e a qualquer pessoa que queira e que precise de entrar no hospital. Por outro lado, foi também desenvolvido um programa de formação sobre a utilização adequada dos equipamentos de proteção individual. Não bastaria disponibilizá-los, foi também necessário formar os profissionais na sua correta utilização, quer ao colocar, quer ao retirar. Instituiu-se também na entrada do hospital um controle da temperatura a todos os profissionais, que atua de forma complementar à automonitorização da temperatura dos profissionais e ao reporte ao serviço ocupacional também de qualquer sintoma que possa estar de alguma forma associado a esta infecção. E, portanto, temos estas câmaras termográficas instaladas no átrio e que estão, portanto, programadas para uma temperatura superior a 37,5 graus e, portanto, que detectam com bastante sensibilidade, portanto, as pessoas que tenham uma temperatura acima deste valor, que depois é confirmada por um termómetro digital e são encaminhados para o serviço ocupacional para a nossa consulta. Por outro lado, há também um controlo, desde muito cedo, um controlo estrito também das visitas aos doentes. E, portanto, desde os tempos iniciais da pandemia aqui, que também se incentivou portanto, uma redução e depois mesmo com algumas exceções em alguns serviços, evidentemente, como na obstetrícia ou na pediatria, em que os pais têm que estar presentes, mas no resto do hospital, algumas medidas também de contenção em termos de visitas para melhor controlarmos aqui a infecção. E, portanto, paralelamente a estas medidas hospitalares, o serviço ocupacional, no meu ponto de vista, pode estabelecer a sua atuação em 3 grandes pilares. Em primeiro lugar, das primeiras coisas que tentámos instituir foi uma definição daquilo que considerávamos ser uma exposição de alto ou baixo risco. E, portanto, a definição, a classificação do risco foi para nós uma atitude muito precoce e essencial, que depois vai determinar a necessidade ou não de colocar os profissionais em isolamento profilático. O segundo pilar onde assenta a nossa intervenção é, de facto, eu aqui coloquei o contact tracing, ou seja, a investigação agressiva e rápida de todos os possíveis contactos, ou quer de doentes internados com o diagnóstico já instituído, quer dos profissionais que também foram infectados. Portanto, toda esta rede de contactos tem que ser rapidamente identificada e avaliada. E, finalmente, um terceiro pilar que considero fundamental é que o próprio Serviço de Saúde Ocupacional se organizou
também muito precocemente, no sentido de ele próprio, com os seus próprios recursos humanos, poder rastrear todos os profissionais portanto, que desenvolvessem sintomas suspeitos, febre ou sintomas respiratórios agudos. E, portanto, rapidamente conseguimos instituir a política do teste, teste, teste. E com isto conseguimos identificar muito precocemente os profissionais que estariam infectados. O teste que nós fazemos é de facto a pesquisa com as zaragatoas, com 2 zaragatoas da nasofaringe e uma da orofaringe, fazemos a PCR para o SARS-CoV-2 e complementarmente a este diagnóstico em profissionais de saúde, nós estendemos a possibilidade de fazermos este teste às tais empresas, aos tais profissionais de empresas externas que colaboram com o Centro Hospitalar São João. E fizemos isto numa ótica, primeiro de solidariedade e depois porque consideramos que o risco de transmissão de infecção dentro do hospital era muito semelhante em assistentes operacionais, por exemplo, que prestam aqui serviço, por exemplo, nas atividades de limpeza, com os assistentes operacionais que são do quadro do hospital e, portanto, achamos que uma das melhores maneiras de quebrarmos as cadeias de transmissão seria exatamente testar todo e qualquer profissional que apresentasse sintomas e que trabalhasse no hospital, independentemente do seu vínculo ser com o hospital ou com empresas externas prestadoras de serviço. Posteriormente, mais recentemente, o próprio hospital decidiu também começar portanto, a testar para SARS-CoV-2 todos os doentes que são internados no hospital, quer pelo serviço de urgência, quer pelo centro ambulatório, quer pela cirurgia programada ou pelo hospital de dia. E aqui também o serviço de saúde ocupacional, com a experiência que acumulou na técnica do diagnóstico e com as equipas que conseguiu formar, numa fase inicial eram os nossos recursos humanos, mas depois com a procura a crescer, nós de facto pedimos um reforço da equipa aos outros serviços hospitalares e recebemos, felizmente, ajuda de vários serviços hospitalares para reforçar o nosso corpo clínico e reforçar o nosso corpo de enfermagem, reforçar também o nosso corpo de assistentes técnicos e assistentes operacionais. E com esta experiência que conseguimos adquirir, conseguimos também criar equipas que vão testar não só profissionais, mas também os doentes e também portanto, doentes, quer que sejam doentes internados, que vão ser internados no hospital, mas também a doentes que, já estando internados, desenvolvam febre ou sintomas sugestivos de infecção pela doença. E, portanto, este conjunto eu penso que qualquer uma destas medidas isoladamente não iria ter uma eficácia grande, mas o conjunto, penso que de uma forma sistematizada, ajudou, no fundo, a prevenir um aumento exponencial de casos entre profissionais de saúde, como a seguir vos irei mostrar. Algumas medidas que também considero que foram muito importantes, foram tomadas de uma forma também bastante precoce e algumas delas já referi, mas importaria agora se calhar reforçar algumas delas. Nós, desde o início da pandemia, nós multiplicámos por 5, portanto nós quintuplicamos a resposta que tivemos de dar em relação à nossa atividade basal pré-pandemia. E, portanto, estamos neste momento a fazer 5 vezes mais consultas do que fazíamos anteriormente. E, portanto, rapidamente percebemos que iríamos ter que mudar para instalações de maior dimensão. Nesta altura,
estamos num local da consulta externa com 5 gabinetes médicos, mais uma sala de colheitas, uma sala de enfermagem, com circuitos sujos e limpos muito bem definidos, com sala de espera grande e própria, e também com uma sala própria para que, numa perspectiva também de tirar dúvidas, de responder rapidamente e de ajudar as pessoas a esclarecer qualquer questão que possa estar associada à pandemia, nós também permitimos a criação de linhas telefónicas, uma médica e 2 de enfermagem, para avaliação não presencial e esclarecimento de dúvidas, porque reparem que numa fase inicial a procura pelos nossos serviços cresceu de uma forma avassaladora e, portanto, a resposta presencial teve que ser complementada com esta resposta através de linhas telefónicas. Nós, para isso, reforçamos, de facto, como eu já referi, a equipa. Em primeiro lugar, o que pedimos foi para que os nossos internos, os internos de formação específica em medicina do trabalho, que estivessem a realizar outras valências, que regressassem ao nosso serviço e, posteriormente, numa altura em que os números já o permitam, possam retomar essas anteriores valências e, portanto, chamamos ao nosso serviço estes internos. Pedimos, de facto, também um apoio aos outros serviços do hospital e recebemos 10 profissionais de diversas especialidades que têm colaborado connosco. Reforçamos a equipa de enfermagem e de assistentes técnicos e operacionais, como já vos referi. Estamos, neste momento, a trabalhar 7 dias por semana e, portanto, num horário para já diurno, mas 7 dias por semana. E, por outro lado, uma medida também muito importante, penso que foi esta articulação com as autoridades de saúde locais e regionais, porque os critérios para avaliação do risco deveriam ser muito semelhantes e muito homogéneos entre todos. E, portanto, com o estabelecimento de cordões sanitários em concelhos periféricos aqui ao Concelho do Porto, onde o nosso hospital está localizado, com o aparecimento, enfim, de casos, alguns diagnosticados, a maioria diagnosticados de facto aqui por nós, mas pontualmente alguns casos também diagnosticados fora do hospital e que, portanto, envolveria depois uma intervenção dos próprios delegados de saúde. Portanto, nós tentamos agilizar este contacto muito próximo entre o nosso serviço e as autoridades de saúde, de forma a que os critérios para colocar os profissionais em isolamento profilático fossem homogéneos e fossem, de facto, semelhantes entre todos nós. E, portanto, penso que também foi uma medida bastante importante. Mostro-vos aqui algumas imagens do nosso atual serviço, onde podem ver aqui a sala de espera, o secretariado, bem delimitado no chão os circuitos a vermelho de sujos e de verde dos limpos. Os gabinetes médicos, aqui o gabinete 8 que podem ver à direita é um gabinete muito minimalista, na medida que é aqui que fazemos as colheitas e, portanto, para facilitar toda a higienização, portanto, promovemos um gabinete muito minimalista, muito fácil de ser higienizado. E, para além da melhoria, do aumento das nossas condições estruturais, do reforço em termos de recursos humanos, o passo seguinte foi estabelecer fluxogramas muito simples e muito práticos de atuação para que cada pessoa que em determinado dia esteja escalado para colaborar connosco, saiba exatamente o que tem que fazer. Isto diz respeito não só ao pessoal médico, mas também ao pessoal da enfermagem e àqueles profissionais que estavam nas tais linhas de atendimento telefónico, para que, de facto, a mensagem fosse clara, fosse homogénea
e que de facto pudesse ser eficaz na sua intervenção. E reparem, todos os inputs, todas as entradas do serviço de saúde ocupacional, seja por atendimento telefónico, seja por contacto presencial por doentes que espontaneamente recorram ao nosso serviço, quer seja por contactos, pela identificação dos tais contactos de casos confirmados. Portanto, toda esta informação é sistematizada e é, portanto, colhida em formulários próprios que vos irei mostrar e é registada, portanto, diariamente numa base de dados que depois nos permite aferir em tempo real o estado da situação no hospital. Aqui mostro-vos alguns exemplos das nossas folhas de registro. À esquerda é, de facto, o formulário que nós utilizamos sempre que se identifica um caso de novo entre profissionais de saúde, é emitido uma comunicação para que o seu diretor de serviço possa identificar no serviço que dirige quais foram os contactos próximos, portanto, desse profissional e quais também os doentes que também foram contactados por esse profissional. Os profissionais de saúde serão depois avaliados pelo Serviço de Saúde Ocupacional. Os doentes, esses contactos doentes, não é, entre os doentes, serão avaliados pela nossa UPCIRA, ou pela nossa unidade de controle de infecção. À direita, mostro-vos o nosso formulário de registros, um formulário onde está identificado o motivo pelo recurso ao serviço ocupacional, é identificado, de facto, qual é o doente índice, se é um doente internado, se é outro profissional do hospital, ou se até é um doente índice externo, por exemplo, um familiar. É registada a presença ou ausência de sintomas e, portanto, tudo isto depois é colocado numa base de dados para sabermos em tempo real o que se está a passar. Em relação à nossa avaliação de risco, nós utilizamos fundamentalmente 3 critérios para definir exposições de alto risco. O contacto a menos de 2 metros e por mais de 15 minutos com doentes confirmados, a permanência em espaços fechados onde se realizaram procedimentos formadores de aerossóis sem proteção respiratória adequada, assim como o ponto anterior também apenas é válido quando não existe proteção portanto, adequada, com a utilização de EPIs adequados, ou o contacto direto com os doentes também já confirmados, ou com os seus fluidos corporais sem a tal proteção adequada. E, portanto, na presença de alguma destas circunstâncias, portanto, o profissional é colocado em isolamento profilático 14 dias a contar da data do último contacto com o caso confirmado. Eu trago-vos aqui os nossos algoritmos exatamente de atuação perante os diferentes cenários que nos possam colocar. O primeiro é de facto isto que vos referi da classificação do risco, não é? Um profissional a quem nós classificamos como tendo um contacto de alto risco. Evidentemente que temos que inquirir se está sintomático ou não, e aqui a nossa política, como já referi, é testar todos os profissionais sintomáticos utilizando um limiar baixo. E, portanto, qualquer sintoma respiratório agudo ou febre é de facto testada para a presença da infecção. Portanto, contactos de alto risco assintomáticos são colocados em quarentena. Em relação aos contactos de baixo risco, o método é exatamente o mesmo, os sintomáticos são testados, se o teste for positivo, evidentemente que é comunicado para o Serviço de Doenças Infecciosas para posterior seguimento, se o teste for negativo, a pessoa poderá retomar a atividade laboral, exceto se os sintomas que demonstrou forem incapacitantes para a sua atividade laboral.
se não forem incapacitantes, poderá retomar, portanto, a atividade profissional, uma vez que o teste foi negativo. Se o contacto for considerado alto risco e o profissional estiver assintomático, mantém na mesma então a sua própria atividade profissional. Relativamente aos profissionais que, apesar de não terem casos conhecidos com doentes confirmados, com Covid, desenvolvam ainda assim sintomas respiratórios ou febre, são testados na mesma. Portanto, aqui a política é, na realidade, testar todos os indivíduos sintomáticos. Uma questão que frequentemente colocam é de que forma se vai justificar estas ausências. Ora bem, o que nós temos feito aqui no centro hospitalar é que os profissionais que estejam em situação de isolamento profilático ou de inaptidão por terem sintomas, e portanto nós colocamos este grupo de profissionais em isolamento profilático e justificamos esta ausência, primeiro através da nossa ficha de aptidão, e portanto que é enviada para os recursos humanos e para as direções de cada serviço, para que possam saber em tempo útil quem é que está em situação de isolamento profilático e quem não está. Portanto, para além disso, fazemos a comunicação ao delegado de saúde para depois o próprio também emitir, de acordo com os despachos que saíram nesta área, para poder emitir também portanto, o formulário de justificação de isolamento profilático, para que depois a Segurança Social possa, na realidade, ressarcir portanto, o trabalhador e que não perca aqui nenhum dos seus direitos económicos em termos salariais. Quando termina, ou na véspera de terminar esta evicção laboral, nós também contactamos os profissionais, no sentido de percebermos, em primeiro lugar, o seu estado clínico, se ocorrerem, ou se o doente estiver, ou se o profissional estiver sintomático, pedimos para vir ao nosso serviço fazer o teste. Caso permaneça assintomático e não tenha tido novos contactos com casos confirmados, então aí pedimos para realmente voltar à atividade profissional e passamos a nova ficha de aptidão, desta vez já com a aptidão correspondente. Outra pergunta frequentemente colocada é o que fazemos, portanto, com os doentes que por patologia prévia ou por gravidez possam de alguma forma estar mais suscetíveis à infecção ou para os quais a infecção possa ter uma repercussão mais gravosa do que para doentes sem este tipo de patologias, por exemplo, os imunodeprimidos, são talvez o caso mais paradigmático. Estes doentes estes profissionais são avaliados no nosso serviço e evidentemente que aqueles que nós consideremos que têm um risco aumentado de infecção ou que têm um risco de complicações maior, a estes profissionais é promovido, em primeiro lugar, e se possível, o teletrabalho, e caso o teletrabalho não seja possível, portanto, a evicção de prestação de contactos diretos a doentes. Finalmente, muito importante, uma vez que o primeiro caso, para terem uma ideia, aqui no Centro Hospitalar de São João, entre profissionais, ocorreu no dia 11 de março. Portanto, desde o dia 11 até à data de hoje, já decorreu praticamente um mês e, portanto, já temos alguns doentes que se podem inserir naquilo que nós denominamos protocolo de cura e cuja definição assenta essencialmente em 3 critérios. Primeiro, terem já passado 7 dias desde o início dos sintomas, uma apirexia sustentada de 3 dias e o último critério e fundamental é que o doente, no momento em que é inserido no protocolo de cura, esteja já assintomático. E, portanto, se estes pressupostos forem cumpridos, nós testamos novamente, portanto, o profissional, novamente com as 2 zaragatoas, e com 2 zaragatoas negativas intercaladas por um espaço que pode ser entre 24 e 72 horas,
Caso ambas sejam negativas, então o profissional poderá retomar a sua atividade laboral. Caso alguma delas continue positiva, então repetimos todo o processo passados 7 dias. Como também referi no início, a nossa experiência no teste e o reforço também da nossa equipa em termos de recursos humanos permitiu que também nós, Serviço Ocupacional, colaborássemos com os diferentes serviços hospitalares para a realização de testes, como referi, quer aos doentes alguns doentes que são internados no hospital, nós estamos a colaborar para aqueles que são internados via consulta externa e também estamos a colaborar naqueles doentes que já internados desenvolvam, alguns deles até já tinham feito teste e até pode ter sido negativo, mas por qualquer motivo desenvolvem sintomas no decurso do seu internamento e, portanto, são novamente testados e fizemos, de facto, equipas para que possamos dar resposta a estes pedidos. Portanto, neste momento, nós estamos a testar, só para sistematizar, todos os profissionais sintomáticos, cujo vínculo seja com uma empresa externa, mas que prestem serviços no interior do hospital, e estamos a testar os doentes que estão a ser internados via hospital de dia ou via consulta externa. E, finalmente, os doentes também que durante o seu internamento desenvolvam sintomas típicos, portanto, sugestivos da doença. Nesta última parte da apresentação, gostava de vos mostrar os nossos dados reais e de facto dizer que este trabalho que estamos a fazer, que depois, como referi, é sistematizado e é colocado numa base de dados criada propositadamente para este efeito, todo este trabalho depois de análise e interpretação dos resultados só é, na minha perspectiva, possível porque o Serviço de Saúde Ocupacional do Hospital de São João está inserido num centro que nós denominamos Centro de Epidemiologia Hospitalar. E este Centro de Epidemiologia Hospitalar engloba, para além do Serviço de Saúde Ocupacional, outros serviços e outras unidades, tais como a tal Unidade de Prevenção e Controlo de Infecção e Resistência a Antimicrobianos, portanto a UPSIDA, a Unidade de Investigação, portanto a Unidade de Formação, a Unidade de Qualidade e Segurança do Doente, entre outras, e portanto, e este saber acumulado destas unidades permitiu-nos, de facto, interpretar os dados muito rapidamente, colher, analisar e interpretar os dados com uma velocidade que é adequada ao desenvolvimento da própria pandemia, que, como sabem, é de facto que ocorre de forma abrupta. E, portanto, os dados que vos queria portanto, mostrar serão estes. Portanto, desde o início portanto, do primeiro caso até agora, podem ver aqui a nossa evolução diária do número de avaliações relacionadas com o Covid-19 no Serviço de Saúde Ocupacional. E nestes gráficos eu já excluí todas as avaliações de profissionais externos ao hospital ou de doentes. E reparem que, de facto, a procura, por vezes, ou muito frequentemente, ultrapassa as 100 pessoas ou os 100 contactos por dia. Numa fase inicial, efetivamente, chegamos a ultrapassar a barreira dos 160 portanto, profissionais avaliados num só dia. E, portanto, temos vindo a notar uma certa estabilização nesta procura. Neste gráfico poderão ver a evolução diária do número de casos suspeitos, do número de casos confirmados e recuperados, portanto, no Serviço de Saúde Ocupacional. E poderão ver que, felizmente, com exceção do dia 2 de abril, portanto, o número médio de novos casos no hospital tem sido de 4 por dia.
este número não tem crescido, tem estado de alguma forma estável ao longo do tempo. De facto, há aqui o dia em que tivemos um maior número de novos casos foi no dia 2 de abril e também no dia 23 de março tínhamos tido 9 novos casos. Mas com estas exceções, realmente tínhamos tido sempre 2, 3, 4 novos casos por dia e, portanto, não parece haver uma tendência para um crescimento de novos casos entre profissionais de saúde do hospital. Neste gráfico poderão ver o número cumulativo de casos suspeitos, de casos confirmados e de casos recuperados no Centro Hospitalar de São João. Evidentemente que o número de casos suspeitos, de forma cumulativa, tem crescido ao longo do tempo. Nós, desde o início da pandemia até agora, avaliamos temos mais de 2.500 casos, portanto, avaliados no serviço, sendo que casos, quer dizer, entre suspeitos, entre contactos telefónicos, entre consultas presenciais, portanto, entre qualquer tipo de consulta no nosso serviço, já temos mais de 2.500 desde o início da pandemia. Temos, à data de hoje, 113 casos confirmados, portanto, entre profissionais de saúde do Centro Hospitalar de São João, e temos um número atualmente de 4 ontem, mas hoje mais 3, portanto já temos neste momento 7 profissionais de saúde curados, portanto, da infecção. Este número de curados continua relativamente baixo porque temos assistido a uma persistência do vírus nas questões respiratórias que muitas vezes está a chegar às 3 semanas e, portanto, para que a pessoa possa retomar a sua atividade profissional, como referi há bocadinho, são precisos 3 critérios e para além disso, 2 zaragatoas negativas, separadas 24 a 72 horas. E esta persistência do vírus, apesar dos doentes cumprirem os critérios da pirexia sustentada, de estarem assintomáticos e de já terem decorrido mais de 7 dias desde o início dos sintomas, apesar disso, temos notado, de facto, uma persistência no tempo bastante considerável do vírus, o que nos limita ao número de doentes curados no hospital. Neste slide conseguem ver a proporção de testes que diariamente é positivo para SARS-CoV-2 e, portanto, reparem que a proporção de testes tem sido sempre abaixo dos 10%, portanto, menos de 10% dos testes são sistematicamente, portanto, têm sido positivos para SARS-CoV-2, mas, mais uma vez, não se nota aqui um aumento desta proporção e, portanto, a situação tem estado relativamente estável deste ponto de vista. Relativamente à categoria profissional, ao tipo de categoria profissional mais afetada, claro que o pessoal da enfermagem é de facto, os enfermeiros são a categoria profissional mais afetada em maior número, seguida depois dos médicos e finalmente dos assistentes operacionais. Portanto, é esta a nossa distribuição, sendo que dentro da classe médica há também um número importante de internos, quer os IACs, quer de formação específica, que também têm portanto, que também estão infectados. Portanto, em primeiro lugar os enfermeiros, depois a classe médica, depois os assistentes operacionais e depois as restantes categorias profissionais. Finalmente, e para terminar, mostro-vos a evolução do ponto de vista de isolamento profilático e como conseguem ver, à medida que nos primeiros dias foram decorrendo com a identificação de contactos rápida e com os diagnósticos feitos também de uma forma rápida e muito proativa da nossa parte, o número, evidentemente, de pessoas em isolamento profilático foi crescendo, mas a partir do momento em que todas as medidas, quer de um ponto de vista mais macro, a nível hospitalar, quer ao nosso
nível mais restrito do serviço ocupacional, reparem que se tem assistido, desde o dia 25 de março, a uma diminuição progressiva de profissionais com necessidade de isolamento profilático e, portanto, temos verificado que o número de contactos de casos confirmados que tenham sido classificados como um contacto de alto risco tem, felizmente, descido, fruto das tais medidas que referi e que têm em muito contribuído para uma redução efetiva do número de profissionais com necessidade de isolamento profilático e que facilmente compreenderão que esta medida é absolutamente crucial para o normal funcionamento do hospital, especialmente neste período em que vivemos, em que cada profissional é absolutamente indispensável neste momento para trabalhar, especialmente naqueles serviços críticos, como o serviço de urgência, como o serviço de cuidados intensivos, ou até como os serviços, por exemplo, de oncologia ou de radioterapia, que prestam assistência a doentes oncológicos e, portanto, cada profissional, nesses ou noutros serviços, é absolutamente fundamental. E, portanto, felizmente, os números mostram que estamos, por um lado, com o número de novos casos relativamente, com uma incidência relativamente estável desde o início, portanto, da pandemia, por um lado, e por outro lado conseguimos, através das medidas instituídas, baixar significativamente o número de profissionais em isolamento profilático e isto verifica-se, como podem agora constatar no último slide, quer para, enfim, independentemente da categoria profissional que estejamos a falar, quer para enfermeiros, quer para médicos, quer para assistentes operacionais. E, portanto, estas são de facto as boas notícias e tudo isto só seria possível, e peço desculpa por estar aqui a voltar atrás, mas tudo isto só seria possível graças, de facto, por um lado, a esta equipa a quem muito reconheço, de facto, e de facto também a toda a ajuda que recebemos dos restantes serviços hospitalares e também a toda a ajuda que recebemos do nosso Centro de Epidemiologia Hospitalar e de facto todos juntos haveremos de conseguir vencer o vírus. Dr. Pedro, muito obrigado pela partilha que acabou de fazer relativamente a todo o trabalho que se tem estado a desenvolver no Serviço de Saúde Ocupacional e eu desafiava todos os participantes que estão a assistir para colocarem as vossas questões na caixa de Q&A. Dr. Pedro, pedia-lhe que fizesse o descompartilhamento de tela para que possamos vê-lo. Obrigado. Falou de muitos aspectos, todos eles muito relevantes. Eu gostaria de começar por um aspecto que é importante, que é o aspecto relacionado com a formação. Referiu que houve, obviamente, um trabalho muito intenso, ainda antes mesmo do início do primeiro caso detectado. Podia especificar-nos em concreto em que é que consistiu essa atividade formativa, quais foram os alvos prioritários dessa formação e quais são os resultados e se a continuam a manter, que acredito que sim, que continuem a privilegiar essa atividade formativa e de partilha de conhecimento. Se puder partilhar com os participantes, porque é um dos aspectos importantes, é esta disseminação não só daquilo que são os aspectos fundamentais em termos daquilo que é o trabalho de prevenção do contágio, mas também da proteção dos profissionais. Claro. Ora bem, portanto, como referiu bem, antes mesmo do início, antes de termos os primeiros casos, portanto, cada serviço do hospital teve que nomear um responsável, um interlocutor, para definirmos o plano de contingência de cada serviço. E também um interlocutor junto, exatamente, da Comissão de Controlo de Infecção do hospital.
E, portanto, e aqui era muito importante separar, penso que dois tipos de formação que eu acho importantes. A primeira é a formação em termos de equipamento de proteção individual, portanto, como colocar, como retirar, que equipamento de proteção individual é que se deve usar. Havia uma grande, penso que talvez uma grande confusão em relação ao tipo de proteção, com a máscara cirúrgica, com o FFP2 e qual era a diferença entre as duas e quando é que se usava uma e quando é que se utilizava a outra. Portanto, isso por um lado. E por outro lado, uma questão que eu acho fundamental, que é a formação na execução do teste. Porque a técnica do teste, ou da técnica do teste, depende a sensibilidade do próprio. Ou seja, uma técnica mal feita, um teste mal executado, uma zaragatoa mal executada, vai obrigatoriamente condicionar uma diminuição da sensibilidade do próprio, porque vamos ter muitos falsos negativos. Ou seja, se uma técnica for mal executada, o teste vai ser negativo e vai ser um falso negativo. Portanto, por um lado, há que distinguir toda a formação em equipamento de proteção individual, em colocar o equipamento, em retirá-lo e qual utilizar, mas, por outro lado, sensibilizar as equipas que neste momento estão a fazer os testes para que a técnica seja bem executada e haver uma formação muito rigorosa nessa área. Porque é muito frequente nas redes sociais, na comunicação social, vermos pessoas ou profissionais de saúde até efetuarem os testes, mas aquilo que é visível nas imagens, muitas vezes a técnica não está a corresponder àquilo que deveria ser. E, portanto, a formação na própria técnica, do meu ponto de vista, é essencial para que os verdadeiros casos sejam efetivamente diagnosticados, senão vamos ter uma proporção de falsos negativos muito grande. E, portanto, o que nós fizemos foi exatamente em cada serviço, portanto, o diretor de serviço designava um interlocutor, que depois, junto da unidade de formação e da Comissão de Controlo de Infecção, foram, de facto, promoveram esta formação, que depois transmitiria aos restantes serviços. Repare, num hospital desta dimensão, com 6.000 funcionários, muito dificilmente se consegue chegar pessoalmente um a um e, portanto, temos que, na realidade, promover aqui uma distribuição, formar pessoas que depois possam formar outras a montante, ou a jusante, neste caso. Portanto, isso seria, penso que, muito importante, mas nestas duas áreas de intervenção, equipamentos por um lado e técnica de execução por outro. E deduzo que, obviamente, essa formação, designadamente em áreas de maior risco, abrangesse também os tais fornecedores externos que referiu e que, de alguma forma, são abrangidos em todo esta vossa política de acompanhamento e de proteção dos profissionais. Sim, nós, de facto, tivemos que estreitar um bocadinho os laços de cooperação. Nesta fase em que estamos, já há quase um mês depois dos primeiros casos aqui no hospital, já atingimos uma velocidade de cruzeiro, não é? Mas nos primeiros momentos em que a procura era avassaladora e muitas vezes, por um lado, o desconhecimento, às vezes a iliteracia nisto, como é normal nestes casos pandémicos, em que de facto é uma doença nova, terá surgido em dezembro, portanto são pouco mais de 3 meses de evolução, há muitos assuntos que ainda se desconhecem e, portanto, as pessoas elas próprias ainda não tinham, de facto, e não têm um conhecimento aprofundado disto, e portanto tivemos que estabelecer laços bastante de cooperação, bastante grandes com as empresas externas e, de facto, assumir que às vezes até por dificuldade de resposta da realização dos testes, por exemplo, no exterior, que assumimos que éramos nós a fazer e com isso ganhamos, provavelmente, conseguimos controlar melhor a infecção, porque se essas pessoas continuassem a trabalhar e estivessem infectadas, invariavelmente iriam transmitir a infecção aos próprios profissionais de São João, por isso acho que é uma medida de bom senso esta cooperação, não só nisso, mas também na formação, como disse, evidentemente. E, portanto, acho que hoje em dia a questão da formação está bem assente. E, claro, que tudo isto também foi divulgado pelos próprios meios de divulgação internos do hospital, quer seja pela nossa
sistema de intranet, que é um sistema que chega a todos os profissionais, quer por e-mail, quer por cartazes, quer dizer, quer por campanhas de informação do próprio hospital. E, portanto, a comunicação fez aqui também um papel muito importante de aumentar a literacia de todos os profissionais, independentemente da sua categoria profissional. Muito bem. Temos algumas questões, algumas de natureza muito técnica. Eu começaria por uma que diz respeito precisamente ao método de colheita para os testes e, de alguma forma, a questão prende-se com o nível de concordância que vocês registram entre os resultados da Zaragatoa naso, faríngea e orofaríngea no PCR. Qual é a vossa realidade em termos das colheitas e dos resultados? Ora bem, nós fazemos de facto, na realidade são duas Zaragatoas, não é? Uma da nasofaringe e outra da orofaringe. Mas ambas seguem para o laboratório, portanto para o Serviço de Microbiologia do hospital, e o resultado, portanto, que nos chega é um resultado positivo ou negativo, sem distinguir se é da orofaringe ou da nasofaringe. E, portanto, penso que essa era uma questão a colocar mais ao Serviço de Patologia Clínica do que propriamente ao Serviço de Saúde Ocupacional, na medida em que o que nós recebemos é apenas um resultado. Não estamos, portanto, a diferenciar se o resultado é positivo da nasofaringe ou da orofaringe. Aquilo que nós iremos iniciar a breve prazo nós sabemos que a sensibilidade do teste não é 100%, independentemente enfim, dessa questão. Portanto, fazermos duas Zaragatoas aumenta um bocadinho mais a sensibilidade, mas se conseguirmos complementar com estes novos testes imunocromatográficos que agora vamos iniciar a breve prazo, onde vamos conseguir determinar a presença de imunoglobulinas, não é, para a SARS-CoV-2 e, portanto, complementarmente às Zaragatoas, não é, à PCR para a detecção dos ácidos nucleicos do vírus, complementarmente fazemos estes testes imunocromatográficos e aí esperamos aumentar a sensibilidade, não digo quase a 100%, mas pelo menos conseguiremos diminuir drasticamente a quantidade de falsos negativos com isso e, portanto, agora, o que não temos tido muito é, de facto, pessoas que testam testam negativo, pessoas sintomáticas que testam negativo e que depois voltam a testar e são positivas, não é? Portanto, isso não tem acontecido sobremaneira, o que significa que nós provavelmente temos uma taxa de falsos negativos baixa e, portanto, estamos a descobrir, a fazer o diagnóstico de facto rápido dessas pessoas. Não há muitas que estejam a escapar a esta rede, portanto, esta rede onde tentamos apanhar os profissionais. E aqui o truque, eu acho que é ter um limiar muito baixo de sintomas. Ou seja, qualquer sintoma respiratório agudo deve ser testado, não é? E eventualmente até outros sintomas que também agora se começam a falar, que não sejam propriamente respiratórios, mas há muita astenia, as mialgias, as cefaleias, quer dizer, poderá até nem ser respiratório, mas, portanto, a política é um limiar baixo de sintomas para se poder diagnosticar rapidamente. Em relação à questão concreta, eu se calhar penso que o professor Tiago Guimarães, que já passou por aqui, por este webinar, era a melhor pessoa para responder. Havia também uma questão relativamente à utilização dos testes serológicos numa lógica de rastreio. Já respondeu de alguma forma, penso eu, não será numa lógica de rastreio, mas será numa lógica de complementaridade de diagnóstico, claro. De diagnóstico e talvez no futuro, quem sabe, de imunidade. Essa é que é a grande questão, é saber se quem, de facto, com este tipo de testes, não é, quem tem as IgGs positivas, se de facto vai estar imune à doença numa segunda vaga, se ela vier a ocorrer. Essa é a questão fundamental, porque nos permitirá depois, se conseguirmos demonstrar que a doença dá imunidade, quer dizer, esses profissionais que estão imunes realmente poderão trabalhar de uma forma bastante mais... Não quero que eles trabalhem desprotegidos, obviamente, não é? Vão continuar a utilizar todo o equipamento de proteção individual,
mas se isto der imunidade, estarão numa posição já de maior segurança em relação ao desenvolvimento da infecção, não é? Não se espera que desenvolvam outra vez. Mas veremos, isto são dados ainda que não há certezas sobre isto, portanto temos que aguardar pelos resultados dos estudos científicos. Muito bem, temos algumas questões mais ligadas à própria utilização dos equipamentos de proteção individual. Uma delas é como é que definiram os critérios de utilização destes equipamentos no vosso hospital? Muito bem. Portanto, desde muito cedo, todos os profissionais, todos, independentemente da categoria profissional, portanto, desde o assistente técnico até ao médico, prestando ou não cuidados diretos a doentes, todos tinham que utilizar uma máscara cirúrgica. Portanto, a máscara cirúrgica é o standard, o básico, o que toda a gente tem que usar e respeitar. Portanto, é distribuída à entrada do hospital a todos os profissionais de saúde. Depois, temos que considerar, evidentemente, situações especiais, especialmente no caso de os profissionais trabalharem em locais onde se estejam a gerar aerossóis. E, portanto, nós sabemos que, provavelmente, a principal via de contágio da doença é a gotícula e, portanto, para esses casos a máscara cirúrgica é perfeitamente capaz de prevenir a infecção, mas não se pode excluir um contágio por aerossol. E, portanto, já há estudos que demonstram que, por exemplo, a propagação do aerossol pode ocorrer até 8 metros de distância em relação à fonte, o que, repare, deixaria aqueles critérios de estar a menos de 2 metros, ou menos de 1,5 metro, ou menos de 1 metro, no caso do aerossol já não se colocam. E, portanto, em todos os locais onde haja, de facto, esta produção de aerossóis, a máscara cirúrgica, obviamente, aí não será suficiente e, portanto, nesses casos, e só nesses devemos utilizar, e estamos a utilizar, as tais N95 ou as FFP2, como quiser. E, portanto, nesses casos, portanto, aqui a separação é exatamente em termos de risco e de risco de produção de aerossol. Sempre que houver este risco de produção de aerossol, P2. Nos restantes casos, máscara cirúrgica. Isto nas máscaras, obviamente que depois, por exemplo, posso-vos dar o exemplo de que nós quando colhemos a zaragatoa, evidentemente para além da máscara P2, porque portanto, a zaragatoa gera por si só, pode gerar tosse, pode gerar portanto, a produção de aerossóis, portanto, temos a P2, temos a viseira, o capuz, enfim, não há nenhuma parte da pele exposta, portanto, temos que usar todo o equipamento que proteja não só a pele, mas também a roupa das pessoas, a farda, portanto, combate impermeável, com os manguitos, com as luvas, com as perneiras, portanto, isto está tudo acautelado. Mas penso que a dúvida principal tem a ver com as máscaras, efetivamente, e acho que a grande distinção é essa, é a probabilidade da infecção ocorrer, do contágio ocorrer por aerossol ou por gotícula. Se for por gotícula é máscara cirúrgica, se for por aerossol é máscara P2. Há uma questão concreta relativamente, obviamente, aos profissionais que estão nessas áreas onde há a geração de aerossóis, que pretende de alguma forma esclarecer os profissionais que estão nessas áreas em termos daquilo que é a realização de testes. Após o contacto, vocês mantêm o critério de só serem realizados testes no caso de haver sintomatologia ou há alguma orientação para se fazer de uma forma preventiva esse diagnóstico ou esse teste? Nós mantemos esta política de testar apenas os sintomáticos utilizando um limiar baixo. E passo a explicar porquê. Evidentemente que após um contacto de alto risco, se o contacto for considerado de alto risco, essa pessoa deve ser colocada em isolamento profilático durante 14 dias. Se estiver assintomática. Se estiver sintomática, tem que fazer o teste para confirmar a doença. Mas, repare, no caso concreto do hospital, mas pode-se aplicar em qualquer outro hospital.
nós temos 6 mil profissionais de saúde. Estar a testar hoje e ser negativo um doente assintomático obrigaria, pela mesma ordem de ideias, a testá-lo amanhã e a testar depois da manhã e a testar sempre. Portanto, um teste negativo assegura com grande probabilidade que naquele momento não há infecção, mas não assegura que no dia a seguir não haja e 2 dias depois não haja. E, portanto, não seria uma medida que trouxesse, de facto, que primeiro era impraticável e depois não acrescentaria nada, porque o mais importante aqui é nós avaliarmos, na altura do contacto com os casos índices, avaliarmos o risco e rapidamente colocarmos a pessoa em isolamento. E depois testar se durante esse isolamento surgirem sintomas. E, por outro lado, quando não há contactos com casos confirmados, testar. Nesses casos, sim. No resto, apenas estávamos a conferir uma falsa sensação de segurança. E, portanto, não era praticável, penso eu, em sítio nenhum, estar a fazermos a todos os profissionais testes todos os dias. Sob pena de, com isto, nem conseguirmos fazer depois os testes, verdadeiramente, quem teria que os fazer, não é? Portanto, e não me parece, mesmo que fosse possível logisticamente, que isso beneficiasse, francamente, não me parece que fosse a via de controlar melhor a infecção, porque era preciso, então, por essa ordem de ideias, testar todos os dias, o que não acrescentaria informação relevante. Há aqui uma outra questão que se prende um pouco com aquilo que é a higienização de alguns EPI reutilizáveis, chamemos-lhe assim, falamos em concreto dos óculos e das viseiras. Consegue responder qual é o vosso... Sim, a viseira, sim, a viseira pode ser reutilizável, portanto, quer as viseiras, quer os óculos, nós estamos a reutilizá-los. A viseira que estamos a usar tem 2 peças. Portanto, tem a peça que se apoia no crânio e depois tem a viseira propriamente dita, que descola das restantes. Há umas que podem ser esterilizadas, outras que podem ser desinfetadas com lexívia e, portanto, obviamente que em relação às viseiras nós promovemos essa desinfecção e, portanto, eu acho que isso é fundamental. Mas relativamente à desinfecção, deixe-me também dizer-lhe o que é que também considero fundamental, até mais que o próprio equipamento de proteção individual, porque, por exemplo, as máscaras são de utilização única, não há possibilidade de reciclar máscaras, não é? Portanto, isso está fora de questão. As viseiras, sim. O restante do equipamento é de utilização única e, portanto, não estamos a reutilizá-lo. No entanto, na desinfecção, mais que dos EPIs, eu acho que era muito importante referir, por exemplo, nas unidades de cuidados intensivos. Imagine que temos necessidade, e frequentemente é o caso, de fazer aspiração de secreções, cinesioterapia respiratória com aspiração de secreções, por exemplo, com o risco de aerosolização grande. Portanto, e como já referi, ao contrário da gotícula, enfim, que poderá ir até 1,5 m, 2 metros de distância em relação ao doente que a emite, não é? O aerossol é capaz de se propagar a distâncias maiores. E, portanto, nesta questão era muito importante a desinfecção do chão e das superfícies destes locais onde se geram aerossóis. Portanto, se calhar às vezes mais importante de tudo é promover um reforço da higienização desses locais. Portanto, essa medida também era muito importante. Até mais do que da própria viseira, não é? Temos aqui uma pergunta também que tem sido muito falada até em termos da comunicação social sobre o uso da população de máscaras, em concreto das máscaras de tecido. Qual é a sua opinião sobre a utilização deste tipo de proteção no âmbito, obviamente, da população, não tanto a nível dos profissionais que estão na assistência? Claro. A nível hospitalar, cuidados de saúde primários e em toda a rede, obviamente, que tem doentes a seu cargo? É uma boa questão, é uma questão polémica, não acho que haja um consenso sobre essa matéria. Há uma divergência quase Ocidente-Oriente em relação a essa
posição, de utilização ou não de máscara. O que se tem verificado é progressivamente o aconselhamento da utilização de máscara se estender, não é? Começou nos profissionais de saúde, depois estendeu-se a outros profissionais que não de saúde. Atualmente no hospital, todos os doentes que estão a ser internados também estão a colocar a máscara, ou visitas, ou os acompanhantes, por exemplo, os pais nos partos, ou os pais nas crianças internadas na pediatria, por isso também têm que usar máscara. Ou seja, a tendência é para haver uma generalização do aconselhamento da máscara. O problema aí está em respeitar, de facto, a norma, e isso para mim é fundamental, não é? Quer dizer, idealmente, obviamente, me parece que se toda a gente utilizasse uma máscara seria melhor do que ninguém usar a máscara, ou poucos utilizarem a máscara, isso parece-me evidente. Mas, por outro lado, também sabemos que muito dificilmente conseguimos, em Portugal teríamos que usar 10 milhões de máscaras por dia, não é? O que, em termos de capacidade produtiva, não sei se isso seria fácil ou execuível de fazer. Portanto, eu, no mundo ideal, acho que haveria mais vantagens do que desvantagens do ponto de vista científico de transmissão de infecção. Do ponto de vista de logística e económica, tenho dúvidas que isso seja possível executar, não é? Mais uma vez, sob pena de elas não faltarem a quem verdadeiramente está na linha de frente, a quem precisa efetivamente delas. Mas acho que a transformação da nossa indústria e da nossa economia, numa economia de guerra que consiga responder exatamente a este tipo de produção, com estas medidas até que foram anunciadas agora, de apoio a estas empresas que mudem a sua atividade para este tipo de produto e de produção, e eu acho excelente. Acho que é que se deve manter a qualidade, não é? É muito importante haver um aumento da produção de máscaras, até que se possam distribuir pela população, que se ensine a utilizá-las corretamente, mas que nunca se perca a necessidade e a obrigatoriedade de elas cumprirem a norma europeia e, portanto, isso é fundamental. Senão estamos a transmitir, mais uma vez, uma falsa sensação de segurança que até pode ser contraproducente. E, portanto, se nós conseguimos assegurar que a produção é feita e que é bem feita, que as máscaras têm qualidade, bom, então, nesse caso, se economicamente possível, era ótimo estender à população, claro. Eu ia lhe pedir mais alguns minutos, nós temos ainda algumas perguntas, não vamos conseguir responder a todas, eu vou tentar fazer aqui uma agregação de algumas delas, e as próximas perguntas dizem respeito muito àquilo que é os circuitos que vocês aplicam, quer a um trabalhador que começa a desenvolver sintomas durante o seu decurso de uma jornada laboral, ou que começa a desenvolver sintomas durante o período em que aguarda o resultado do teste. Qual é o procedimento que tem nestas situações? Eu penso que já explicou um pouco na sua apresentação, mas se puder fazer um esclarecimento ou reforçar aquilo que é os vossos procedimentos e a vossa prática seria importante. Portanto, o nosso serviço está aberto 7 dias por semana, das 8 da manhã até mais ou menos... Nós não temos bem uma hora de encerrar. Portanto, a hora de início é sempre às 8, a hora de encerrar não é muito fixa. Mas seja como for, obviamente não estamos a trabalhar de noite, não é? Não estamos a... Portanto, enquanto permanecermos abertos, neste período em que estamos a laborar, mais ou menos entre as 8 da manhã e as 6 da tarde, grosso modo, pelo menos a fazer os testes, vá. Se a pessoa desenvolver sintomas, o que tem que fazer é dirigir-se muito mais rapidamente que puder ao nosso serviço para ser testado. O teste tem demorado, enfim, umas horas até termos o resultado. E se a pessoa fez o teste, significa que está sintomática, tem sintomas. A nossa política é testar os sintomáticos. E o que nós estamos a dizer é: não queremos que pessoas com sintomas respiratórios agudos ou com febre que estejam a trabalhar. E, portanto, se elas vão fazer o teste, levam uma justificação nossa, se precisarem, porque muitas até podem fazer o teste e estão de folga, ou muitas vão fazer o teste e já acabaram o turno. Mas quando vão fazer o teste, levam uma justificação nossa para não trabalharem até saberem o resultado do teste.
E, portanto, desde que fazem o teste até que sabem o resultado, nos casos em que não há, lá está, um contacto conhecido com um caso confirmado, não é? São sintomas que aparecem num profissional. E, portanto, nessas circunstâncias, nós dizemos, vai fazer o teste, mas dado que tem sintomas, aguarda o resultado em casa. Se for negativo, volta a trabalhar. Se for positivo, obviamente é encaminhado para as infecciosas e ficará o tempo necessário em casa ou no hospital, depois depende da evolução clínica. Nos casos em que as pessoas tenham sintomas fora do nosso horário laboral, dirigem-se ao serviço de urgência e fazem lá o teste. Portanto, não têm que esperar pelo dia a seguir para fazerem o teste. Se quiserem, podem fazê-lo, podem esperar pelo dia a seguir e às 8 da manhã estamos-lhe a fazer o teste nós. Mas podem ir ao serviço de urgência no próprio dia, por exemplo, se desenvolverem sintomas durante a noite ou já mais ao fim do dia. À hora de jantar, por exemplo, vão à tenda, que é o que nós chamamos, enfim, ao hospital de campanha que o hospital montou para receber os doentes com Covid. E, portanto, são testados lá. Portanto, sistematizando, qualquer doente sintomático faz teste e, enquanto aguarda o resultado do teste, vai para casa com uma justificação nossa, que é a tal ficha de aptidão que nós usamos. Se ele desenvolver sintomas durante a quarentena, não é? Durante o período em que já está em isolamento, esses dias de isolamento profilático já estão por si justificados por nós. Fomos nós que os mandámos para casa ou foi o delegado de saúde que mandou para casa. Por isso, esses dias estão justificados. A pessoa aí é aconselhada a, se desenvolver sintomas, a nos reportar rapidamente e nós fazemos-lhe o teste. E continua de quarentena se o teste for negativo ou, mais uma vez, entra no circuito normal dos doentes que são referenciados às infecciosas se o teste for positivo e ficará o tempo necessário em casa. Portanto, basicamente é isto que estamos a fazer. Se um doente tem sintomas, não deve trabalhar, evidentemente, não é? Sob pena de ser um caso positivo que só se vai saber passado umas horas, mas aí já pode ser tarde demais e, portanto, o que nós estamos a fazer é promover isso previamente. Eu, antes de lhe colocar a última questão, colocava eu próprio uma, porque mostrou muitos dados que vos permitem, obviamente, ter uma visão da evolução daquilo que é o nível de infecção em termos dos profissionais. Falou também que o Hospital de São João tem um universo de profissionais que rondará os 6.000 colaboradores, portanto estamos a falar de uma percentagem aparentemente reduzida. Questioná-lo relativamente àquilo que é a gestão desses profissionais, ou seja, nós sabemos que para a resposta, obviamente, aos doentes Covid, mas também aos restantes necessidades de manter cuidados de saúde a outros níveis e em outras especialidades, foi definida alguma política em termos de rotatividade desses profissionais, de forma a garantir que em nenhum momento teremos ruptura em termos de profissionais preparados e disponíveis para dar resposta à gestão de ambos os níveis de cuidados, considerando aqui níveis de cuidados, obviamente focando nestes doentes Covid versus todos os outros que obviamente na instituição continuam a ter assistência. Claro, sim, é verdade. Há de facto serviços que estão a fazer diferentes equipas, não é? Tais equipas de espelho, em que em 2 semanas é uma equipa que está a trabalhar e depois, passado 2 semanas, é outra equipa que está a trabalhar. Claro que temos que perceber que há serviços em que isto é possível, outros em que de todo é possível, não é? Portanto, isso é avaliado caso a caso e é uma decisão fundamentalmente de cada diretor de serviço, juntamente com a administração do hospital. Mas sim, há serviços que já estão a funcionar dessa maneira para evitar exatamente situações de ruptura. Mas eu acho que, francamente, o mais importante para mantermos a coesão social dentro dos profissionais de saúde, a coesão, a união, a sensação de segurança, de conseguirmos esclarecer as pessoas, diminuir a ansiedade e o medo, não é? Eu acho que para isso a atividade de um serviço ocupacional é fundamental, mas fundamental mesmo, porque nós temos que transmitir aos profissionais que têm uma resposta rápida se precisarem. Isto é o fundamental.
Eu até atrevo-me a dizer que é mais importante isto do que termos equipas de espelho a funcionar, porque repare, nós rapidamente podemos ter uma equipa em que um é infectado e os outros todos podem ter que ir para isolamento profilático e depois vêm os outros e também rapidamente pode acontecer o mesmo e, portanto, isso vai contribuir também para que, ou melhor, nós podemos ter uma situação em que rapidamente não temos ninguém a trabalhar. Portanto, eu acho que isso pode ser importante em determinados casos, mas para manter a tal coesão social, para manter a unidade entre profissionais de saúde, que nesta altura é muito importante, as pessoas têm que se sentir protegidas. Os profissionais de saúde, evidentemente, que estão a arriscar muita coisa. Evidentemente. Mas temos que fazer com que eles se sintam protegidos. Eles têm que saber que se desenvolverem sintomas ou se tiverem dúvidas, não podem esperar um dia ou dois para lhes darmos uma resposta. A resposta tem que ser imediata. E eu penso que neste campo o Hospital São João foi exemplar, porque em poucos dias, em 2 ou 3 dias, quintuplicou a sua atividade normal em termos de saúde ocupacional. E isto mantém verdadeiramente a coesão, porque as pessoas não entram em pânico, as pessoas não aumentam, a ansiedade é controlada, as pessoas sabem que há riscos, mas também sabem que estão protegidas e sabem que há pessoas a olhar por elas, sabem que a situação, como eu mostrei nos números, não tem, felizmente, até à data, não tem tido um crescimento exponencial, nem um crescimento tão acentuado como se vê na comunidade. Portanto, os profissionais de saúde, evidentemente, ainda estamos a ter novos casos por dia. Quem me dera amanhã deixar de ter novos casos, isso era a situação ideal, mas enquanto não for o caso, temos tido um número felizmente estável. E isto fruto de todas as outras medidas, quer institucionais, sistemáticas em termos do hospital, mas também uma resposta muito grande e muito rápida. Tem que ser muito rápida. Não podemos ter um doente com febre 2 dias à espera de um resultado, ou de fazer um teste, ou de não saber onde é que vai fazer o teste. Esta ansiedade não pode ocorrer, principalmente no profissional de saúde, que é, nesta altura, um dos bens mais essenciais da nossa sociedade. E, portanto, a manutenção da coesão, como é que se faz? Com uma resposta rápida e com sentimento de segurança das pessoas, que têm equipamentos de proteção individual e que têm serviços de saúde ocupacional a quem recorrer se estiverem, de facto, a precisar deles. E isso leva-me à última pergunta. Peço já desculpa porque ficaram muitas por responder, mas já estamos 20 minutos para além do tempo que estava previsto para o webinar, o que é bom sinal, é sinal que na realidade a sua partilha é valiosa para todos aqueles que nos acompanham. E a última pergunta que eu deixava prende-se precisamente com aquilo que é o apoio aos profissionais e, em particular, também de acordo com aquilo que são recomendações da Organização Mundial de Saúde, o apoio específico em termos de psicologia aos colaboradores. O que é que vocês estão a fazer nessa matéria? Olha, muito obrigado por me ter feito essa pergunta, porque eu reparei que tinha um slide exatamente sobre isso que não apareceu, não sei por que motivo, deve ter feito um delete sem querer num slide que tinha preparado exatamente com isso, que é, foi criado um plano, juntamente com o Serviço de Psiquiatria do hospital, para apoiar exatamente doentes, ou profissionais, neste caso, profissionais de saúde, que desenvolvam sintomas de ansiedade, depressão, enfim, sintomas típicos numa altura de crise, não é? Como a que vivemos e de facto de grande intensidade diária em termos de responsabilidade, em termos de número de doentes, de riscos que se correm. Portanto, de facto, nós criamos com a psiquiatria, com o Serviço de Psiquiatria, um programa que envolve vários níveis. Envolve, por um lado, linhas telefónicas de apoio, que são abertas, portanto são gratuitas, com o sistema de telefones interno do hospital, e envolve também no fundo, uma consulta presencial com os médicos do trabalho do hospital, que fazem uma triagem dos casos que nós possamos achar que merecem referenciação para o serviço de psiquiatria. E depois serão, de facto, avaliados
por uma espécie de consultoria da psiquiatria específica, que foi criada especificamente para este caso. Isto só foi possível porque nós, no Serviço Ocupacional do Hospital São João, desde 2013, já tínhamos uma consultoria de psiquiatria, não evidentemente para o Covid, que em 2013 não iríamos adivinhar que isto nos iria acontecer, mas porque nós já sabíamos que o profissional de saúde está exposto a uma quantidade de riscos psicossociais que é de facto superior, se calhar, às outras atividades profissionais e, portanto, por lidar com doentes, por lidar com a vida e com a morte, por ter que enfrentar situações de luto, de conflitos, enfim, com a gestão de equipas, com o horário por turnos, quer dizer, é uma imensidão de fatores, não é? Que aumentam muito o risco de exposição a fatores de risco psicossociais. E nós tínhamos desenvolvido exatamente com o Serviço de Psiquiatria uma consultoria no sentido de nos auxiliarem por um lado, diagnosticar precocemente estes casos e a tratá-los mesmo aqui no hospital. E, portanto, o que nós fizemos foi pegar nessa experiência acumulada destes anos todos de partilha de experiência entre o Serviço Ocupacional e o Serviço de Psiquiatria e agora adaptamos-lo para tratar exatamente questões ligadas à pandemia que se vive, mas, grosso modo, os profissionais são os mesmos, já se conheciam, portanto, já havia uma grande ligação entre nós e, portanto, foi mais uma adaptação do que uma criação de novo de um plano portanto, de mitigação dos efeitos psicológicos desta pandemia. Por outro lado, o próprio Serviço de Psicologia do Hospital também disponibiliza consultas e possibilita os diferentes serviços do hospital a referenciarem profissionais para as suas consultas de psicologia também complementarmente. E, portanto, isso foi também estabelecido cá. Dr. Pedro, muito obrigado por esta hora e meia que esteve connosco, quase uma hora e meia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Agradecer-lhe também todo o trabalho que tem estado a fazer, a partilha que fez hoje com todos os participantes nestes webinars e nunca deixar de reforçar, na realidade, o bom exemplo que foi espelhado ao longo deste ciclo de webinars do trabalho que o Centro Hospitalar Universitário de São João tem estado a fazer neste momento crítico de resposta à pandemia e à Covid-19. São realmente partilhas inspiradoras e a sua não foi exceção. Com certeza que quem está a assistir eventualmente teria mais questões e algumas chegam-nos depois por e-mail. Desde já pedir-lhe que, caso tenhamos algumas questões, as possamos endereçar para que possa dar resposta aos colegas que estão a assistir. Com este webinar dedicado à saúde ocupacional e proteção profissional, concluímos esta primeira série dos webinars Covid. Estamos a preparar uma segunda série dedicada à partilha de experiências internacionais, em particular com Espanha, que, como sabemos, também atravessa momentos difíceis e podemos todos retirar ensinamentos, mas provavelmente em breve voltaremos ao Hospital de São João para fazer uma reavaliação provavelmente estes primeiros meses de trabalho árduo neste combate à epidemia. Dizer-vos que este vídeo ficará disponível também para consulta aberta e universal no canal APA no YouTube e também está disponível no canal do Facebook e poderão visualizá-lo a qualquer momento e de acordo com a vossa disponibilidade. Dr. Pedro, mais uma vez, muito obrigado e até breve e bom trabalho. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Obrigado.